Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Estão me ouvindo aí direitinho? Beleza? Tá jóia, então. Bom, já estou gravando aqui a aula. Vamos voltar, então, para o nosso conteúdo de Química Geral. Nós paramos aí na aula passada, na verdade, a introdução, né? Eu só apresentei para vocês a introdução. Vocês devem ter visto que já foi liberado a unidade para vocês lá no AVA. E a unidade é justamente o que a gente vai começar agora. A unidade que foi compartilhada com vocês lá na segunda-feira são propriedades da matéria, né? O conteúdo se refere às propriedades da matéria. Já coloquei os slides também para vocês. Vou compartilhar aqui. Joia. Não sei se vocês tiveram tempo já de dar uma olhadinha. Mas está disponível para vocês no AVA, tá? Se não tiveram tempo ainda, baixem lá para vocês acompanharem. Ok? Então, nós vamos falar sobre propriedades da matéria. É um conteúdo bastante conhecido de vocês. É uma parte da disciplina bastante genérica, bastante geral mesmo, né? E que inicia essa disciplina de Química Geral. Okay? Então, nós temos no universo ou é matéria ou é energia. Hoje a gente sabe, através da relatividade, né, das teorias da física quântica, que a gente consegue transformar a matéria em energia e vice-versa, transformar a energia em matéria. Não é simples assim, né? Mas já existem processos, pelo menos teóricos, de transformação de matéria em energia e de energia em matéria. Se vocês pensarem nisso como uma realidade, a gente poderia transportar a matéria por ondas, né? Transforma a matéria em energia e transporta ela como eletricidade, como internet, como onda de rádio, né? Onda de som. Imaginem como seria interessante. É o teletransporte, né? Transforma a matéria em energia e depois a energia novamente em matéria. Isso até foi feito, né, pessoal? Só que você não consegue organizar a matéria novamente como ela era inicialmente, né? Então, não existe ainda tecnologia para isso, mas o conhecimento teórico já existe, desde a teoria da relatividade, né? De que matéria e energia se transformam uma em outra aí a todo tempo e que a gente consegue, desse modo, transportar e converter a matéria em energia para consumo, né? Dos organismos, das máquinas aí, ok? Matéria é tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, a gente consegue medir massa, volume, né? Ocupar lugar no espaço é ter volume, como terra, água, ar, madeira, ouro, outras substâncias químicas que vocês conheçam. E energia é a capacidade de realização de trabalho. Então, nós temos diversos tipos de energia, né? Energia cinética, que é do movimento, energia luminosa, da luz, energia térmica, do calor, energia elétrica, né? Da eletricidade, energia magnética, ok? Alguns exemplos aqui, energia mecânica, joia? Então, nós vamos nos ater nessa disciplina no estudo da matéria. Depois que a gente estudar as propriedades da matéria, nós vamos estudar atomística, mudança de estado, composição da matéria. Tudo que existe, tudo que vocês conhecem é formado por diferentes tipos de matéria. Então, nós temos átomos, elementos químicos presentes no planeta, no universo, que estão disponíveis aí, e eles se rearranjam de maneira a formar as diversas matérias, diversas substâncias que estão presentes no planeta. A quantidade de átomos é limitada, tanto em qualidade quanto em quantidade, né? Ou seja, nós temos uma quantidade de matéria no planeta
a quantidade específica de tipos diferentes de elementos químicos, e isso vai sendo rearranjado para formar as substâncias, os corpos que a gente tem aí no planeta. A gente conhece, né? Alguns conceitos bem básicos aqui para vocês. Ó. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Como madeira, como ouro, como gás, né? Como ar, né? Que são gases. Corpo é uma porção limitada dessa matéria. Ok? Então, por exemplo, se madeira é matéria, um pedaço de madeira é um corpo com porção limitada e definida, né? E objeto é o corpo com uma determinada função. É uma coisa mais humana, né? Você pensar que, né, voltando lá em cima, se a madeira é a matéria, o corpo seria uma tora de madeira, uma cadeira de madeira é feita com aquele formato para ter uma utilidade, é um objeto. Né? Eu tenho o minério de ferro como matéria, tenho aí as vigas de ferro como corpo e tenho o prego, que é a matéria com função, né? Com objetivo, né? Feita daquele modo por um objetivo aí, uma função. Ok? Matéria, corpo e objeto. Ok? Conceito bem simples, né? Bem corriqueiro aí. O mesmo objeto pode ser fabricado com materiais diferentes. Dei um exemplo para vocês de uma caneca, ó, pode ser de plástico, de porcelana, de acrílico, de metal. Tem o mesmo objetivo, mas, claro, com características diferentes, justamente por causa do tipo de material que ele é fabricado, né? A gente vai ver que está relacionado com as características químicas das substâncias da matéria com a qual esse objeto foi fabricado. A massa de um corpo corresponde à quantidade de matéria contida nele. A massa, então, é o que a gente chama de peso, né? Não é o termo mais correto, porque a gente sabe que peso é uma unidade da física que leva em consideração a gravidade, né? Peso seria a massa vezes aí multiplicado pela gravidade, aceleração da gravidade, que é o G. Então, a gente define a massa como uma quantidade de matéria. Ok? Em gramas, em quilos, miligramas, nanogramas. Em farmácia a gente estuda com quantidades bem pequenas, né? Hormônios, por exemplo, são medidos em microgramas, nanogramas, né? Que são 10 microgramas, são 10 a menos 6 gramas. Nanogramas são 10 a menos 9. Um miligrama é 1 grama dividido por 1000. Um micrograma é 1 grama dividido por 1 milhão. E um nanograma é 1 grama dividido por 1 bilhão. São quantidades ínfimas, né? Muito pequenas. E o volume é a quantidade de espaço que é ocupado pelo corpo, pela matéria aí que você está avaliando aí, aferindo o volume. Então, para a matéria a gente consegue aferir a massa e aferir o volume. Toda matéria é constituída por átomos, são moléculas muito pequenas, né? São partículas, né? Muito pequenas, né? E que formam as moléculas, né? Então, cada átomo tem características específicas também. Cada átomo, cada elemento químico diferente tem propriedades específicas, como a gente vai ver. E aí a gente sabe que o átomo sofreu também uma evolução muito grande nos seus conceitos, nas teorias atômicas, que é o que a gente estuda em atomística. Nossas próximas unidades aí. Existem diversos tipos de átomo aí, como a gente chama de elemento químico, né? Como hidrogênio, oxigênio, ouro, prata, sódio, silício. Pega a tabela periódica. Cada quadradinho é um elemento químico, é um tipo diferente de átomo, não é isso? É isso aí. A união entre átomos é chamada de ligação química. Esse rearranjo de átomos formando substâncias químicas diferentes é o que a gente considera, quando a gente estuda as ligações químicas. Então, eu tenho um número limitado de quantidade de átomos. Vocês vão ver que são 100 e poucos aí.
né, de acordo com a tabela periódica que a gente utiliza, mas as mais atuais já têm aí as substâncias, os átomos, né, que são sintéticos, e as substâncias que são formadas através deles, sintéticas também, podem variar de acordo com a sua associação a outros tipos de átomo. Por exemplo, hidrogênio com hidrogênio é o gás hélio. Se eu pegar o hidrogênio com oxigênio, na proporção de 2 hidrogênios com oxigênio é água. Então, a ligação química possibilita que esse número restrito de cento e poucos átomos que a gente tem aí, de elementos químicos, formem uma infinidade de substâncias diferentes, de acordo com as ligações químicas, o rearranjo desses átomos em associação com outros átomos, ok? Um conjunto de espécies químicas iguais a gente chama de moléculas, são as substâncias químicas. Então, uma molécula de água é sempre igual a outra molécula de água e todas as duas a gente chama de água, né? As características são comuns, os tipos de átomos formados são os mesmos. A constituição, a quantidade dos átomos de hidrogênio e de oxigênio também é o mesmo. Ok? Então, substâncias químicas são responsáveis pela constituição de toda e qualquer matéria. Em um fio de cobre, encontramos muitos átomos de cobre reunidos ali. É um átomo, uma porção muito pequena, né? Infinitamente pequena, que a gente vai ver aí lá em atomística, né? E diversos átomos juntos a gente tem uma porção considerável, né? Um grão, por exemplo, de areia é uma quantidade bem grande de átomos, né? Apesar da gente não muitas vezes não conseguir vislumbrar isso, né? Em tamanho, o átomo é uma unidade da matéria muito pequena. Ninguém nunca viu um átomo, nem a olho nu, né? Obviamente não, nem microscópio óptico, microscópio eletrônico. A gente consegue medir, identificar, sabemos que o átomo está ali, mas ninguém nunca viu um átomo devido ao seu tamanho, né? Não tem nenhum equipamento nosso aí, não temos tecnologia para fotografar um átomo. Okay? As moléculas já são difíceis da gente, né, fazer esse tipo de análise, que são maiores, as moléculas grandes. A gente identifica, através de cromatografia, espectro, de uma ressonância, mas ver, né, ainda não temos tecnologia para isso. Aumentar ele de tamanho até que chegue ao ponto da gente poder ver, visualizar ele ali, né? Na grande maioria dos casos, os materiais que constituem um corpo ou um objeto são compostos por várias substâncias químicas diferentes. Então, pensa no leite. Leite eu tenho água, tenho uma quantidade grande de açúcares diferentes, tenho lactose, galactose, tem vários tipos de gordura, né? Então, eu tenho tem proteínas, né? Tenho caseína, tem diversos tipos de substâncias que são formados por diversos tipos de elementos químicos. Se você pegar uma planta, então, é uma miscelânea, uma quantidade enorme de substâncias químicas que estão presentes, né? Desde água, clorofila, aí vem os minerais, as vitaminas, né? E substâncias orgânicas e inorgânicas que estão presentes ali. Muitas vezes a gente não consegue nem classificar todas. Okay? Quando a gente estuda planta medicinal, a gente vê isso, que são tantas substâncias que as plantas têm, que a gente foca em algumas que a gente conhece, né? O hortelã, por exemplo, ontem vocês estavam na aula, eu falei que vocês tinham aula de hortelã, né? Você estava observando na aula prática, eu preparando o hortelã para outra aula. Mas o hortelã, por exemplo, a gente sabe que tem mentol, que tem mentona, e a gente foca nessas substâncias que a gente conhece, que a gente chama de marcador. Mas no hortelã tem uma infinidade de substâncias químicas presentes ali. Ok? Orgânicas e inorgânicas. No leite, a gente tem água, lactose, galactose, caseína, albumina. Aí outro exemplo daqui é uma laranja, tem água, frutose, ácido cítrico, vitamina C e mais um monte de substâncias presentes, né? Na madeira tem celulose, lignina. Na água do mar a gente tem água, cloreto de sódio, vários tipos de sais dissolvidos ali. São substâncias presentes nessas matérias, vamos dizer assim, e que são características da sua composição.
Às vezes a composição é definida, quando é natural, quando são produtos naturais, como a gente está falando, leite, laranja, varia muito de um para o outro, né? Mas normalmente são as mesmas substâncias em concentrações diferentes de uma laranja para outra. Você pega o mesmo pé, uma laranja mais azeda, uma mais doce, depende do período de maturação, né? Quando a gente está falando de produto natural, é bastante complexo a gente conseguir especificar o que tem presente e a quantidade do que tem presente em cada uma ali, cada amostra que a gente tem, beleza? Então, já que a gente tem várias características das matérias, né, da matéria, a gente pode classificar a matéria de acordo com suas características, propriedades que são gerais ou específicas. Geral são aquelas que são comuns a todo tipo de matéria. Não importa quais sejam, toda matéria tem as mesmas propriedades gerais. Diferentes, obviamente, entre elas, mas todas têm. E as específicas dependem das substâncias que as formam. E assim a gente acaba identificando e diferenciando uma da outra pelas características específicas. Então, geral, comum a toda matéria, específica é, como o próprio nome diz, específica para aquela em foco. Por exemplo, quais são as propriedades gerais? Extensão, vou falar de cada uma separado, tá? Inércia, massa, impenetrabilidade, divisibilidade e compressibilidade. Muda? Claro que muda. Massa, eu tenho 10 gramas num lugar, 20 gramas no outro, 100 gramas, 1 quilo, depende da quantidade, né? Mas impenetrabilidade, que uma não penetra na outra, né? As duas não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso aí, né? A gente sabe, todas têm extensão, né? Todas podem ser divididas. Ó. A extensão, por exemplo, é o espaço ocupado por um corpo. Então, quanto mais volume, mais espaço ocupa, maior é a extensão. E claro que tem conceitos aí químicos juntos, né, como densidade, que a gente vai ver que influencia nisso. Mas todos têm a propriedade geral da extensão, todos ocupam espaço. E a gente costuma medir em litros, mililitros, né? Inércia é uma propriedade física, né? De uma lei da física aí, que é a propriedade que diz que o corpo tende a permanecer na situação que ele está. Se está parado, tende a manter parado. Se está em movimento, tende a continuar o movimento. A gente chutar, então, um exemplo de um jogador chutando uma bola, se não existisse o atrito do ar, da grama, do solo, essa bola, depois de chutada pelo jogador, ia continuar em movimento eternamente. Mas, como existe o atrito, ela é parada pelas forças de atrito, de resistência ao movimento. Mas se você pegar o espaço onde não tem atrito, isso vai ser contínuo. Eric, pode perguntar. É o que acontece no espaço, né, Henrique? Como? Repete, por favor, eu não te ouvi bem. É o que acontece no espaço sideral, por exemplo? Quando a gente tem... Peraí, eu não te ouvi direito ainda, Eric. Seu som não está muito bom. É o que acontece no espaço sideral? No espaço, isso. Justamente, é o que acontece no espaço. Como no espaço não tem atrito, porque você não tem ar, né? Não tem a matéria ali, a ausência da matéria ali, na verdade, você fica em movimento eternamente. Vocês veem aí filmes aí, um astronauta se perde lá e vai ficar perdido em um movimento eternamente, né? Porque não existe atrito, resistência ao movimento. Foi imprimida uma força e aquela força vai se manter. Vocês já viram esses trem-bala? Como funciona o trem-bala? Vocês já pegaram um ímã positivo, polo positivo e um ímã polo negativo e tentaram encostar um no outro? Consegue? Dá para encostar? Dá. Quando é positivo de um e negativo, ele se atrai. Agora, se você pegar dois polos positivos de um ímã, você consegue encostar os dois? Já tentaram? Dá ou não? Não. Não dá. Como que é? Como que são, né, esses trilhos desses trem-bala aí? A gente tem o trilho formado por um ímã e
o trem, onde encosta no trilho ali, formado por um ímã também, né, é magnético. Da mesma carga, ou seja, o trem ele flutua sobre o trilho. Ele não encosta, porque você tem um polo positivo com outro negativo, ou um positivo com positivo, ou negativo com negativo, não tenho certeza. Mas o trilho e a parte do trem ali, né, que deve ter um nome, mas que encosta no trilho, não é como um trem comum que encosta e tem atrito. Então, como não tem atrito, ele entra em movimento e o movimento é contínuo e não para. Entenderam? Por que ele é tão rápido e o consumo de energia é tão pequeno? Porque ele utiliza da inércia, né, da resistência que você tem. Ele é sempre feito em locais fechados. Você cria um vácuo dentro desses ambientes, né, uma redução de pressão, justamente para que não tenha perda, né, do movimento. Então, assim, o atrito vai ser mínimo, porque não encosta. Vai ter um atrito com o que você tiver ali, o ar que você acaba tendo de todo jeito, você não pode ter vácuo total, né? Mas já é bastante eficiente em termos energéticos, né? Massa. Quantidade de matéria existente nos corpos também pode ser definida como medida da inércia de um corpo. A inércia, a tendência ao movimento, continuar parado, está relacionado com a massa. E a gente sabe que no mercado, muitos produtos são adquiridos pela sua massa. 500 gramas, 1 quilo, 200 gramas, toneladas. É a maneira com que a gente mede, né, a matéria, para fins comerciais, né, principalmente. Quanto maior for o corpo, maior a quantidade, a dificuldade, tanto para movimentar, quanto para parar de movimentar. Tem exemplo aí de um caminhão de plástico e de um caminhão de verdade. O de plástico é muito mais fácil você colocar em movimento e parar o movimento. O maior é muito mais difícil as duas coisas. Então, você manter, você continuar, você imprimir movimento, quanto parar o movimento dele, quando ele já está em movimento, né? Impenetrabilidade é aquela propriedade que diz que os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aqui nós temos um exemplo clássico de como medir volumes. Olha só. Isso aqui, como é que chama essa vidraria de laboratório que a gente viu ontem lá? Apresentei para vocês. Alguém se lembra? Proveta. Essa é a proveta. Então, se eu tenho 25 ml, 25 centímetros cúbicos é 25 ml, tá, pessoal? Se eu tenho 25 ml de água na proveta, pego uma pedra toda irregular, que dificilmente você consegue medir o volume exato de uma pedra, por exemplo, que é irregular. Mas se eu jogar ela aqui dentro, ela vai deslocar em água, em volume, a sua quantidade de volume. Então, se o de 25 passou para 31,5, aumentou 6,5 ml, qual o volume da pedra que eu joguei lá dentro? 6,5 ml. Tá entendendo? É uma maneira fácil de você medir volume de corpos que são irregulares. Ok? Entenderam? O volume deslocado de água aqui, na proveta, que você consegue medir aqui, é exatamente o volume do corpo que você jogou lá dentro da proveta. Divisibilidade é a propriedade segundo qual a matéria pode ser dividida em porções menores. Cada vez menores? Sim, até a gente chegar no átomo, e depois dá para dividir o átomo também? Hoje a gente sabe que sim. Átomo diz indivisível, né, em grego, mas o átomo não é indivisível. Hoje a gente sabe que existem as partículas subatômicas e as partículas subatômicas também podem ser divididas, então parece que não tem fim. Quanto mais você busca, menor fica. Então a gente não sabe qual que é a menor unidade da matéria mesmo. A gente acha, estuda ainda como sendo o átomo, mas a gente já sabe que não é. Nós temos prótons, nêutrons, elétrons. Os prótons são formados por partículas menores, os nêutrons também, os elétrons também. E será que essas partículas menores formadoras do nêutron, do elétron, do próton também são formadas por partículas menores? E até onde que vai isso? Ok? O exemplo aí do almofariz e do pichilo, que a gente viu no laboratório ontem, usado para macerar sólidos, transformar em partículas menores. Compressibilidade. A matéria pode ser comprimida, sofrendo redução do seu volume, se a gente aplicar sobre ela uma força
ou exercer pressão. Consegue comprimir, né? E aí vem o que a gente chama de propriedades específicas. Primeiro, são as propriedades organolépticas. Organolépticas são aquelas que a gente consegue identificar com os órgãos do sentido. Cor, a visão, textura, contato, cheiro, odor, com olfato, sabor, com paladar. Então, tudo aquilo que a gente identifica com os órgãos do sentido, com os nossos sentidos, são propriedades organolépticas. Temos também as físicas, as químicas e as funcionais, como a gente vai estudar. Importante ressaltar que, analisando as propriedades específicas, é possível identificar uma substância. Porque se é específica, é muito característico de certas substâncias, e aí a gente consegue definir. Ok? Todo mundo conhece sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, você conhece o cheiro, você conhece a textura, você conhece o sabor, né, do açúcar, né, da sacarose também, devido às suas características específicas, principalmente as organolépticas, né? Então, propriedades organolépticas aí: cor, brilho, odor, sabor, textura. Cor relacionado com a luz, que reflete, absorve, né? Brilho depende de como esse material reflete a luz. Odor são substâncias que são odoríferas, que podem ser, que exalam, que volatilizam e que geram vapores e que permitem que a gente identifique a substância por essa característica organoléptica que é o odor, né? Através do olfato. No laboratório a gente nunca cheira substâncias, viu? Diretamente, tem uma maneira de cheirar, né? Porque se for tóxico, pode ficar tonto, intoxicar, né? Sabor. Algumas a gente pode até provar no laboratório. Depende muito com que você está trabalhando, né? Se é análise de alimento, se o objetivo é esse mesmo, é analisar, testar sabor, pode ser que o objetivo seja esse mesmo. É uma prova de controle de qualidade, por exemplo. Mas a gente conhece, né? Sabores ácidos, a gente chama aí de azedo, açúcares, né? Que são doces, amargos, adstringentes. Entretanto, no laboratório, dificilmente a gente utiliza o sabor para identificação. Porque se você precisa de identificar, porque você não sabe o que é. Então, se você não sabe o que é, você não vai pôr na boca e vai experimentar, né? Não vai testar o sabor de uma substância que você não sabe do que se trata. Ok? Alguma dúvida até agora? Não? Tudo tranquilo? Pode perguntar, Eric. Ô, Hermínio, no caso da luz, ela é constituída por partículas físicas ou seria somente energia? A luz é só energia. A luz são ondas, né? Então, a luz, diferente da química, ela não tem partículas químicas. São ondas eletromagnéticas, entendeu? A luz ela é física. Ela não tem como você pesar. Se fosse partícula, a luz teria peso, né? Massa, teria volume, teria essas características que a gente viu. Então, a luz entra naquele hall lá. A gente tem dois halls no universo. Um é matéria e o outro é energia, né? A luz é energia luminosa, não é matéria, entendeu? Entendi. O som também, né? É energia, não é matéria. Ok? Conseguimos transformar a energia em matéria, matéria em energia? Como eu disse, teoricamente sim. Temos as teorias aí da relatividade, fórmulas de física quântica para isso. Mas na prática é uma coisa bem mais complexa, né, de se fazer. Não é tão simples assim. Ok?
As propriedades físicas são estados físicos da matéria: dureza, maleabilidade, ductibilidade, densidade e solubilidade. Então, os estados físicos da matéria padrão, sólido, líquido e gasoso. Alguns de vocês podem ver, eu já ouvi falar de um estado da matéria chamado de plasma. Realmente, a gente tem aí outras características assim com relação à matéria, do comportamento da matéria, quando a gente trabalha com pressões altas, temperaturas altas, sabe? Mas, até o momento, a gente ainda estuda em química sólido, líquido e gasoso, em química geral. A gente vai ver fluido supercrítico, plasma mesmo, em outras disciplinas aí, mas que estão muito voltados para a questão de indústria, de processos industriais. Porque, como eu disse, precisa de muita temperatura, muita pressão. Não é uma coisa que a gente consegue fazer em um laboratório, né, como o nosso, um laboratório pequeno. Okay? Laboratórios de pesquisa mesmo, aí, bem tecnológicos. Beleza? Então, olha só. O que diferencia o estado sólido do líquido do gasoso, pessoal, são as partículas, a vibração das partículas, dos átomos. Onde eu tenho mais calor? Pensa aqui, vamos pensar na água. Sólido, que é o gelo, líquido, a água líquida, e gás, que é o vapor de água. Onde eu tenho mais temperatura? Onde eu tenho mais calor? No sólido, no líquido ou no gasoso? No gasoso, né? Então, o calor, ele agita as moléculas, faz com que elas vibrem mais e se distanciem mais. É o vapor. No líquido, a temperatura é menor, é intermediária, a vibração molecular é intermediária e a gente tem ali aquela conformação de líquido. E no sólido, a vibração é pequena, porque está bem frio, gelado, né? A vibração é muito pequena. E aí as partículas estão perto umas das outras. Então, se eu pegar o gelo e tá ali, você consegue ver, as partículas estão pertinhas umas das outras. Na água, ela já está mais esparsa, mais distribuída, porque o calor é maior, a energia térmica é maior, a energia cinética é maior, a vibração é maior, elas estão se chocando e afastando umas das outras. E no gás, a temperatura é tão alta, a calor, a energia térmica, que elas estão bastante distantes pela energia vibracional. Uma bate na outra, né, e se afasta. Por isso que se perde no ambiente aí, ok? A molécula fica excitada, né, com a quantidade de calor que ela absorve ali. Beleza? No estado sólido, as partículas encontram-se muito próximas e unidas por intensas forças de ligação. Vibram em posições fixas. A matéria para de vibrar, tem o que a gente chama de zero absoluto, né? Vocês vão ver em físico-química, que no zero absoluto a matéria para de vibrar. É a temperatura onde existe zero de vibração. Ok? Forma e volume constante definido. A forma do sólido é aquela forma, né? Forma específica, você não vai mudar. E o volume também é constante. Você pega uma pedra de gelo, a forma é a forma da pedra de gelo e o volume é o volume que ele ocupa. Dificilmente você consegue comprimir também. Tem pouca compressibilidade. Né? Agora, se eu pegar o líquido, as partículas vão estar mais afastadas umas das outras, reduzindo as forças de ligação que mantêm elas unidas. Estão mais livres, se movem com mais facilidade. A forma do líquido é o recipiente onde você coloca. Se eu pegar 200 ml de água e pôr num litro, tem a forma do litro. Pôr num copo, toma a forma do copo. Se eu pôr numa garrafa, toma a forma da garrafa. E por aí vai. Né? Numa jarra, vai tomar a forma da jarra. Ou seja, o volume é constante. Um litro de água vai ser 1 litro de água em qualquer lugar, em qualquer recipiente. Mas a forma é variável. Depende do recipiente onde ele está, ele toma aquela forma para ele, né? E o gás, mais diferente ainda, né? As partículas encontram-se muito afastadas umas das outras, estão praticamente livres, se movimentam rapidamente em todas as direções e sentidos, se afastando sempre umas das outras. Tanto a forma quanto o volume são variáveis. Eu consigo comprimir, você consegue pegar um balão e comprimir ele ali, né? Então ele vai ocupar a forma de onde ele foi colocado ali, né? E
o volume também é variável de acordo com a compressão, com a pressão que eu coloco sobre ele. Joia? Perguntas, pessoal? Não? Dureza. Pode perguntar, Ed. Ô, Hermínio, mas no caso da água, quando ela congela, o gelo tende a se expandir. Por que isso acontece? Somente a água tem essa característica, você acredita? Toda substância, o gás é maior em termos de expansão, o líquido é intermediário e a água não e o sólido um menor volume. Mas a água do líquido para o gelo, para o sólido, ela sofre uma expansão devido às características que a gente vai ver, ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio que estão presentes ali. Muito interessante a sua pergunta, porque a gente vai estudar isso depois. A água é a única substância que comporta dessa maneira. Interessante, É a tá? anomalia da água. É uma anomalia da água. Só a água comporta dessa maneira. Então, assim, uma substância comum, a gente explica essas características e a água é exatamente a exceção. A gente sempre fala que na química tudo tem um porém, tem um mas, sempre tem uma exceção à regra, né? E a água é sempre um exemplo bom para ser utilizado em tudo, e nesse caso ela é a exceção à regra, né? A gente vai estudar isso aí, está relacionado com forças intermoleculares. A gente vai ver isso em química inorgânica, beleza? Aí eu respondo a sua pergunta com mais embasamento teórico. Galera, eu vou parar por aqui, tá? Não vou entrar na sequência aqui não, porque para a gente não perder o raciocínio na próxima aula, tá? Bom final de semana para vocês aí. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas aí, teóricas e práticas, tá joia? Grande abraço para vocês aí, pessoal. Até mais.